Olá, estamos no ar ao vivo na TV Comunitária de Brasília mais uma vez. Esse programa que existe já desde março de 1999, o programa mais antigo da TV Comunitária do Brasil. Nós temos a honra de ter nos nossos estúdios aqui hoje dois professores universitários que são dirigentes do Andes. Andes é um sindicato nacional dos docentes de instituições de ensino superior no Brasil. São 59 universidades federais, já o 16º dia de greve, são 48 universidades paradas no Brasil. Na UNB a gente sente bastante, a não ser alguns cursos que estão funcionando 100%, mas uma boa parte da universidade também está parada. E é preciso, no momento hoje do conhecimento, o Brasil, para dar um salto, precisa das universidades, precisa desse salto de qualificação, de valorização dos professores, que sem eles, claro, não há inovação, não há conhecimento, não há educação. Nós temos a honra de ter aqui a professora Sônia Meire Azevedo. A Sônia é professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Sergipe, né? Professora, muito obrigado pela sua presença aqui na tela da TV Comunitária hoje, numa sexta-feira, né, para falar sobre o movimento para nós. Estamos também com o professor da Universidade Federal de Roraima, da comunicação social, né, por acaso tem tudo a ver com a TV Comunitária, um professor de um instituto de comunicação da Universidade Federal de Roraima, que é o professor Averi Veríssimo. E nesse pouco tempo aqui de 28 minutos, nós vamos ver com eles, começando pela professora Sônia. Professora, quais são as principais, né, reivindicações, por enquanto a questão mais sindical, que o Andes tem na pauta para o governo brasileiro? Bem, em primeiro lugar, nós queremos agradecer o espaço, né, o Comando Nacional de Greve, que tem se reunido aqui esses 16 dias em torno de uma luta, que é uma luta em defesa da educação pública, fundamentalmente. Então, a nossa pauta, por um plano de carreira e por condições de trabalho, que é a pauta central hoje que faz com que nós, inclusive, utilizemos esse instrumento da greve como um dos recursos. Para nós é o último recurso, mas o governo não acenou, desde 2010 que nós estamos tentando uma negociação em torno do plano de carreira. Para nós é muito importante que a sociedade compreenda por que os professores das universidades públicas federais, eles estão em greve hoje, né? Nós não temos um piso salarial nacional para início, né, da compreensão. Existem professores hoje, 20 horas, que ganham como piso abaixo do salário mínimo. Então, nós não concebemos uma atividade tão importante que é o desenvolvimento do ensino, da pesquisa nesse país, da extensão, que é a relação direta nossa com a sociedade, com os diferentes grupos, com profissionais tão mal remunerados, né? Então, nossa luta é por salário, nossa luta é por um plano de carreira que nos dê possibilidade de continuar pensando e agindo criticamente na sociedade, que nós possamos produzir conhecimento a partir das demandas da sociedade, que nós possamos estabelecer cada vez mais relações de interação com a sociedade e de produção de conhecimento, que é o papel fundamental da universidade. Então, paralisar hoje, como nós estamos com 48 universidades públicas, é uma resposta que nós estamos dando ao governo de que não é possível construir uma soberania nacional sem uma universidade pública forte. Um país que os governantes não valorizam e não reconhecem a importância de uma universidade, ele não pode também defender um projeto de soberania nacional. Assim como a comunicação é importante, né? A universidade ela é fundamental no processo de construção dessa sociedade soberana. Olha, você tem toda a razão. É um absurdo, né? Um professor ter que ficar ganhando gratificações ao invés de ter um salário cheio, decente, que é a base, né, para que ele desenvolva suas atividades. Professor Averi,
É uma honra ter você aqui também conosco, né? Pela primeira vez na nossa tela na TV comunitária, assim como a professora Sônia. E a gente deixa aqui esse espaço publicamente à disposição do Andes, à vontade. Se quiser trazer um jornalista de vocês, um diretor que queira ser o âncora, nós aqui abrimos uma TV de acesso público aberta à sociedade e principalmente às lideranças sociais, que são as pessoas responsáveis, né, pelo comando hoje do país, inclusive cheio de sindicalistas, né? E isso é importante para o Brasil. Agora, o Lula e o ex-ministro Fernando Haddad ontem estavam no programa do Ratinho no SBT, eu fiquei assistindo, e o Lula se vangloriando bastante de ter colocado 1 milhão de universitários no Brasil, de famílias mais carentes, né, criado o Reúne, com a bolsa também para que eles possam estudar, claro. Tem escolas particulares, também tem professor na escola particular também, né? De ter criado mais centros universitários, mais universidades, de criado mais vagas, contratado mais professores. Mas vocês estão trazendo aqui uma realidade que também, para que até que esse trabalho que ele fez seja mais valorizado ainda, tem que pagar bem o professor, né? Porque fazer greve também não é fácil, né? Não, não é. Nós agradecemos muito a presença aqui nesse espaço, que é uma TV comunitária, que é um princípio de democratização das comunicações, né? Nós não estamos tendo o espaço que gostaríamos de ter nos meios tradicionais, nos mídias tradicionais, porque muitas vezes a greve é vista como um instrumento radical e a sociedade tende a ter uma impressão errada. Mas é preciso que a sociedade saiba que esse instrumento, que realmente é radical e que é extremista, ele só é utilizado quando uma das partes não quer negociar ou quebra acordos. E é isso que tem acontecido conosco em relação ao governo. Nos últimos 2 anos, nós temos tido tanto resistência do governo em negociar, quanto a quebra de propostas que a gente considerava acordadas e elas terminam não sendo cumpridas. Como aconteceu agora em março, em 31 de março, que deveria ter havido a incorporação de gratificações e um realinhamento, que não pode se chamar de reajuste, 4%, né? Um realinhamento de 4%. O governo não cumpriu isso nessa data, tanto que teve que criar uma medida provisória para que ocorresse a partir de 1º de junho. 4% até menos que a inflação do período. Bem não repôs nem a inflação. E a gente gostaria que a sociedade percebesse que se o professor não é valorizado, se a educação não é valorizada, toda a sociedade paga por isso. Se nós temos representantes no governo, no Congresso, na Assembleia Legislativa, que nós não consideramos ideais, isso trata da falta de politização da população, resultado da falta de educação. Se nós temos um investimento, hoje eu li aqui no Correio Brasiliense que o governo do Distrito Federal investe 5% do orçamento em segurança. Né? Se as administrações do Estado investissem mais em educação, não precisaria investir tanto em segurança, né? Porque nós teríamos uma população menos sujeita à violência, menos sujeita ao crime. Se tivesse escola integral no ensino básico, né, tudo. A gente está falando de universidade que já está sendo maltratada de professor universitário. Imagina então os professores da educação de base do Brasil, né? É uma situação das 200 mil escolas, que nem são escolas, né, são mais violentas do que a rua. Mas você vê perspectiva com a negociação com o Ministério? Como é que está essa negociação? Então, tem porta aberta ou não há nem negociação ainda? Olha, na última ocasião, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nos mandou uma carta com 3 linhas cancelando o encontro que nós teríamos no dia 28 de maio. A alegação era nenhuma, olha, estamos sem tempo e em breve entraremos em contato novamente. A gente considera que isso é um desrespeito não apenas com a classe de professores, né, com a classe de pessoas que lutam pela pesquisa, pelo ensino, pelo aumento, né, do nível de educação da população. A gente considera esse desprezo exatamente pelo povo brasileiro, porque se você não valoriza o professor, você desvaloriza a nação. Então a gente pede apenas um plano de carreira e um salário mínimo para o professor. Esse salário mínimo que a gente pede é o do DIEESE, que é um instituto que calcula quanto um cidadão brasileiro pode sustentar a sua família. E isso é R$ 2.329. R$ 2.329 hoje. Exato. E olha que sempre foi o parâmetro do PT, da CUT, dos principais centrais de movimentos no Brasil que estiveram na luta e que hoje estão no governo, né?
nós sabemos que nos últimos Não é 10 de nada anos... novo, né? Nos últimos 10 anos tem havido avanços sociais, claro, né? A gente tem percebido isso no governo Lula, tem havido a expansão da universidade, mas essa expansão que é mais física não foi acompanhada do mesmo investimento em produto intelectual, né? Em qualidade intelectual. O professor que está ingressando na universidade hoje, ele já ingressa com um salário defasado e isso tende a desqualificar esse profissional, porque nós teremos cada vez profissionais de menos qualidade se interessando por uma carreira que paga mal e que não é estruturada. Então, o que nós pedimos é somente que haja um salário mínimo para o professor e que essa carreira seja estruturada em 13 níveis, com intervalos de 5% a cada nível. Porque tem carreiras organizadas, como a Petrobras, Polícia Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Quer dizer, o professor merece também uma boa carreira profissional, né, professora? Pois é importante que a gente também reconheça e perceba hoje que, como nós estamos vivendo, né, momentos de aprofundamento da própria crise do capitalismo no mundo, como é que isso também reverbera nas diferentes categorias, né, que é a exploração do trabalho. Então, nós, professores, também não estamos isentos à parte desse modelo capitalista de exploração do nosso trabalho. E é muito importante que a gente também compreenda que a luta por essa universidade, por um plano de carreira, ela que passa pelas questões salariais, pelo respeito a todos os níveis que nós, inclusive, temos já proposto para o governo, que são níveis que respeitam, inclusive, nosso esforço e nosso trabalho, e os estudos investidos nos nossos campos do conhecimento. Nós temos também observado que há uma luta que ela é histórica, de docentes, da população em geral, de ampliação do número de vagas de acesso nas universidades, como o senhor também colocou. Isso tanto na educação básica, que hoje a gente já tem praticamente o ensino fundamental, nos anos iniciais, ele já é praticamente resolvido, digamos assim. O que nós não temos resolvido é a qualidade, Exatamente. Porque os índices, né, de defasagem de idade séria no Brasil inteiro, eles são estrondosos. Você tem a criança na escola, mas você não tem a criança com promoção, com qualidade nesses estudos, né? Hoje são vários estados que as categorias docentes estão também em greve no país, né? Não é só a categoria docente de educação superior, mas da educação básica também. No nosso caso, essa democratização da universidade, a luta pelo acesso à universidade por parte da classe trabalhadora, ela é histórica. Mas nós não queremos que quando os filhos dos trabalhadores entrem na universidade, essa universidade ela perca a sua qualidade e as suas condições, que é exatamente a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Nós não queremos ser professores aulistas, digamos assim, como a gente chama. Nós Horistas, como nas particulares. Como nas particulares. Nós queremos ser professores que, junto com os nossos estudantes, possamos construir um conhecimento ou os conhecimentos a partir da própria realidade, né, das nossas diferentes realidades. Nesse sentido, essa greve também é importante que a gente coloque isso para a sociedade. Ela também está sendo acompanhada pelo movimento discente. Os estudantes são hoje 51 universidades públicas, em que os estudantes também deflagraram apoio e, portanto, greve nesse momento, apoio à greve docente, e eles se colocam também em greve, ocupando as universidades não para ter aulas, mas com outras atividades, que vai desde cinema, atos públicos, aulas públicas, diferentes atividades os estudantes estão organizando no interior dos campos, para que possa também ir chamando sempre a sociedade a discutir com ela qual a importância da universidade pública. Por quê? Com o REUNE, que ele foi implementado por decreto, a nossa reforma universitária ela ficou engavetada no Congresso Nacional, que ali tinha uma concepção de universidade clara para nós, né? E nós estávamos trabalhando muito para disputar esse modelo de universidade, né? Esse projeto de desenvolvimento de um modelo capitalista a partir de uma base neoliberal, que não começou com Lula, começou antes, né? No governo Fernando Henrique Cardoso foi onde o neoliberalismo mais acentuou-se, inclusive, no campo da educação, né? Mas, a partir daí, o governo Lula deu continuidade às políticas que estavam sendo desenvolvidas e aí deixa de lado a reforma e publica o decreto, né? A partir da adesão das universidades, que é o chamado, conhecido REUNE.
Com o Reúne, não resta dúvida que há uma possibilidade de aumento do acesso. No entanto, as verbas destinadas, os recursos destinados, eles não foram suficientes e nem adequados para as necessidades. Não cresceram como número de alunos. Então, nós não temos hoje garantia de restaurante universitário para os estudantes. Moradia, residência universitária, transporte intracampus, né? Nós não temos, hoje, toda a política da universidade está pautada por bolsas, programa de bolsas, tanto para professores quanto estudantes, que acaba causando uma competitividade. É uma lógica meritocrática dentro da universidade, que foi instituída. E os estudantes estão sentindo na pele, porque tem cursos em algumas universidades, a exemplo da minha, o curso de arquitetura, de 50 vagas ao final de 4 anos e meio, você só tem 50 vagas ocupadas, nós só tivemos 7 pessoas que concluíram o curso, formadas. E os demais desistiram, ficaram no meio do caminho, por quê? Mudaram de curso? Mudaram de curso? Não, o problema é que eles não conseguiram prosseguir os seus estudos, porque eles não têm condições, inclusive de pegar o transporte, que o transporte público hoje é outro problema muito sério, não dá para discutir educação. Se não tiver uma estrutura familiar, né, para ir para aula de ele carro não consegue zero, chegar, papai, porque nós sabemos que nós não temos transporte público de qualidade, de massa hoje que atenda, né? Então nós temos vários problemas que eles são interrelacionados ao problema educacional, e isso precisa ser discutido com a sociedade, né? Então há um investimento, mas ele não é suficiente. Então nós consideramos que há uma falsa democratização da universidade, como aconteceu também com o ensino médio. No momento que foi democratizando a educação básica, essa educação foi cada vez mais sendo desqualificada, porque não havia, como não ainda, formação decente de professores. Na medida que o filho do pobre entra na universidade, entra na escola, a educação vai não perdendo. Atende do mesmo jeito. Não atende do mesmo jeito. Tá, mas como a gente, então, que eu queria que o Avari respondesse, não vai conseguir falar assim, mas a gente está aqui para começar, pelo menos, a fazer esse debate. É uma tarefa pesada para o Andes, né? Mas isso também é importante, que mostra a importância de um sindicato nacional dos professores, né, das instituições de ensino superior, que, aliás, já sofreu assim, tentativas até de acabar ou construir um sindicato paralelo, né, para que essa luta do professor fosse enfraquecida, né? Então, para que houvesse no Brasil só educação paga, né, também. Vamos dar nome aos bois logo, né? Então, como que você vê uma tarefa desse tamanho, né? Até que a professora já começou a mostrar um pouco, porque a tarefa é muito grande para o sindicato. A tarefa é muito grande, mas nós somos absolutamente otimistas em relação a esse processo, né? Eu sou um otimista incorrigível e eu acredito que, não exatamente a greve, mas esse movimento de professores e de alunos de ensino superior, ele vai gerar uma guinada no Brasil, né? A gente vai conseguir, com isso, fazer o que outros países fizeram, que é a verdadeira lição de casa, é investir mais em educação, investir mais em laboratório, investir mais no ensino básico, que é para a gente no ensino superior, nós que formamos todas as profissões, não pegue um aluno despreparado. Então, esse tipo de investimento, e a gente quer que pelo menos 10% do PIB seja investido durante 10 anos na educação, como aconteceu com a Coreia, gere as transformações que a gente viu na Coreia, na Irlanda, e que agora a própria Índia está passando. Nós somos um país considerado emergente, né? 6ª economia, caminhando para a 5ª. Só que dinheiro é esse, né? De onde vem esse dinheiro? Que economia é essa? A gente não vê isso sendo distribuído na educação de forma adequada. 45% dos recursos do governo são usados para pagar dívidas públicas. E quem fatura mesmo são os produtores de commodities, né? São os grandes latifundiários, né? São produtores de soja. E aí nós somos um país que produz muita soja, produz muito milho, produzimos comida para o mundo e estamos nos tornando uma grande roça do mundo. Mas cadê o investimento em educação? Mas você falou em 10% do PIB, mas com esse Plano Nacional de Educação que está no Congresso, o governo acabou de dizer que 10% é muito, né? Que 7,5% já é bom, mas a gente gostaria de ver, mas até pelo menos 7,5%. Mas com esse Plano Nacional de Educação, é possível antes ter um plano de educação paralelo ou diferente? Olha só, a Sônia está doida para falar também. Olha só o que está acontecendo. O governo cria, por exemplo, Reúne e ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é um programa que concede bolsas
a estudantes que não conseguiram entrar na universidade pública para estudarem nas universidades particulares. Então, trata-se de uma transferência do dinheiro público da educação para faculdades particulares. Bom, por que o governo, ao mesmo tempo, antes disso, não investe na educação pública? Mas uma outra pública, ótica é aumento do Estado também na educação, né? Isso também é importante, né? De qualquer forma, é o tamanho do Estado. Aumenta a quantidade, e essa é a nossa grande discussão, é que aumenta a quantidade de pessoas formadas, aumenta a quantidade de pessoas com nível superior, mas não aumenta a qualidade necessariamente. Isso. Se você quer aumentar a qualidade, invista primeiro na escola pública, porque ela já está aí, ela é pública, é gratuita, e os nossos impostos, que a gente investe 5 meses por ano para financiar isso, estão investidos aí. Sônia, eu sei que você também está querendo falar nesse assunto aí. A questão do PNE, eu acho que ela é muito pertinente. O Plano Nacional de Educação, né, que a cada 10 anos nós temos um projeto de lei que prevê metas e estratégias para a educação nacionalmente. E não é nada ousado. Este Plano Nacional, é bom que fique claro, ele não foi construído pela sociedade brasileira. Ele foi construído foi um projeto de lei encaminhado pelo governo federal a partir da Conferência Nacional, cuja Conferência Nacional muitos grupos, muitas organizações não participaram, e a partir da CONAI, o governo elaborou um projeto de lei e enviou ao Congresso com metas para os próximos 10 anos. É um plano que ele diminuiu muito a quantidade de metas anterior. Ele não traz um diagnóstico atualizado, uma caracterização atualizada da realidade da educação brasileira hoje. Ele traz vários programas que eles estão desarticulados na própria organização do plano. É um plano que traz como um programa de governo agora, para dentro dele, como política pública, o Sistema Nacional de Avaliação, que nós temos sérias críticas, né? É um plano que reforça a meritocracia dentro da universidade, dentro da educação pública como um todo. E eu concordo que a luta pelos 10% ela é necessária, no mínimo de 10%, mas além dos recursos nós precisávamos ter um plano que pudesse, inclusive, adotar políticas públicas que viesse da sociedade brasileira. Por isso, nós defendemos que é necessário construir um plano nacional da sociedade brasileira. E eu penso que o momento que nós estamos vivendo hoje com essa greve, são muitos professores novos também que existem hoje na universidade, que passaram nos últimos concursos, que esse processo de greve ele é um processo educativo para todos nós, para a sociedade como um todo, para os estudantes e para nós docentes. Porque é um momento também de nós pararmos para refletirmos não só sobre o nosso trabalho, mas sobre os destinos da educação nesse país. E eu penso que a partir dessa condição de greve, hoje, nós vamos avançar cada vez mais nesse sentido. Eu também concordo com a Veri, eu sou muito otimista em relação à nossa capacidade de organização para a luta a partir daquilo que nós defendemos, né? Então, eu penso que o momento é oportuno para a gente também colocar para os docentes, para os estudantes, para os técnicos, para a educação básica como um todo, a necessidade de reavivar nossos congressos brasileiros de educação e construir, de fato, o Plano Nacional da Sociedade Brasileira. Algo que nós perdemos nos últimos anos, essa força, não por conta nossa apenas, por conta do rolo compressor que todos nós passamos com a reorganização do trabalho. E nós, docentes, também estamos no foco, né, no eixo dessa reorganização do trabalho. Então, a sobrecarga de trabalho nossa faz com que, e a política de bolsa, a política implementada também pela CAPES, ela faz com que você tenha pouco tempo, cada vez menos tempo para pensar e para se organizar. Né? Mas, professores, nós temos um problema meio sério no Brasil, que a educação agora ainda que começa a ser valorizada. Então, por isso que eu acho que os sindicatos ainda não são tão valorizados, né? Os professores naquela luta muito ingrata. Por exemplo, né? Todo mundo quer a Copa do Mundo. Isso. O Brasil vai ser campeão, se não vai, todo mundo discute isso. Os pais dos alunos não sabem nem o nome dos professores. Sabe o nome do time de futebol inteiro, dos reservas, dos ex-jogadores, da história, mas não sabe o nome dos ex-professores, nem do professor atual dos filhos. Então, como que vai se dar uma virada aí? Como virar esse jogo? Você fez uma observação excelente e verdadeira. Nós somos o país do futebol, né, o país do samba,
e o país das commodities. É isso que a gente quer? É esse o nosso projeto de nação? Né? O samba eu sou um defensor nós vamos divertir, samba, claro, né? Eu também gosto do samba. Mas é essa a nossa obrigação, né? A divertir o mundo com o nosso futebol, com o nosso samba. Será que a gente não deve demonstrar capacidade tecnológica, capacidade cognitiva? Mas a porque bola, a bola é gente está redonda perdendo para o garoto cérebros, que começa com 1 ano, né, jogando bola, mas a educação é quadrada. Né? A educação é uma bola quadrada no Brasil ainda. Mas o que a gente... Ela é redonda para quem tem dinheiro. O que a gente imagina é que o governo Dilma vá fazer essa virada, né? O que a gente espera é que a nossa primeira presidente tenha, que vai seguir uma sequência de trabalho que começa desde a redemocratização, mas vai ter essa consciência de que nós não podemos ser esse país apenas produtor agrícola, nós não podemos ser a roça do mundo apenas. Nós precisamos produzir educação e tecnologia, porque nós estamos perdendo os nossos melhores talentos por conta de falta de valorização. A gente compra iPad e exporta soja. Né? Nós exportamos soja e depois compramos o shoyu da China, feito com a nossa soja. Nós produzimos ferro e depois compramos o carro que foi industrializado com o nosso ferro. Né? Isso não é muito inteligente. Isso faz faturar apenas uma pequena parte, né, das famílias do Brasil, enquanto o restante está aí, né, alienado pelos esportes, pela televisão, pela telenovela e pela falta de perspectivas no campo da educação. O governo arrecadou, até abril, 352 bilhões de reais. Né? Passa de trilhão a nossa arrecadação. O que a gente faz com esse dinheiro? Pois é, nós só estamos mais 3 minutos. Aí minha grande pergunta, né? Você como comunicador, a gente que nessa tela da TV comunitária, uma luta dura, o dinheiro todo da mídia, o bolo, se falar em orçamento participativo no bolo da mídia, você nunca ouviu falar, né? Você como comunicador, como colocar essa questão do Andes, dos professores em nível nacional? E aí a gente encerra com essa pergunta para você e para você também, professora. Bom, na conjuntura atual, a gente vê o governo investindo bastante na mídia, nos grandes veículos, para mostrar que a realidade da educação mudou. E realmente mudou, nós temos avanços. Mas só que não é essa maravilha que o governo está pintando, porque senão nós não teríamos hoje uma greve que vai do extremo norte até o extremo sul do Brasil. Em todos os estados do Brasil tem universidades paradas hoje e as poucas que ainda não pararam estão num processo de paralisação que deve ocorrer ainda neste mês de junho. Então trata-se de um momento de reflexão, de um momento de parar para pensar que o nosso investimento em educação é fundamental para que a gente tenha essa sonhada colocação entre os países mais ricos do mundo. Não adianta a gente estar lá bem colocado se esses recursos não são distribuídos, né? Se não há investimento em tecnologia e em educação. Meu professor, eu falo isso porque a comunicação ainda é muito... A comunicação, rádio, TV comunitária ainda é muito subutilizada pelo movimento social, sindical, estudantil, todos os movimentos, de forma geral. Tem amigos meus que não são brasileiros que até acham, mas como que vocês chegaram ao poder, né, no Brasil, elegendo governadores, prefeitos, em todas as bases de eleição, sem um jornal que circule nacionalmente com diversas ideias, que exponha mais o ponto de vista do movimento social, quer dizer, que divulgue a luta do movimento social. Eu penso que nós temos hoje muitas experiências no Brasil que são importantes, que nos ajudam a compreender e ajuda também a fazer um outro modo de organização. De norte a sul do país, nós temos visto jovens se organizando em TVs, em rádios comunitárias. É lógico que isso ainda é pequeno em relação ao tamanho do país, que é uma dimensão continental. Mas eu vejo hoje com muita clareza, através inclusive como correspondente de outros programas de rádios também em outros estados, como os jovens têm participado e têm se preocupado com a sua formação por dentro da universidade, não para atender essa política de mercado, mas para fazer uma outra política de comunicação. Nesse sentido, eu penso que o Andes, enquanto um sindicato nacional, ele tem os GTs, inclusive a discussão da comunicação é uma discussão que também deve passar e passa pelos grupos de trabalho do Andes. E, nesse momento, nós estamos utilizando o maior número possível de formas diferenciadas de comunicação, inclusive as redes sociais, para explicar para a sociedade como um todo quais são as questões que são fundamentais para nós nesse país, né, em termos de educação. E nós também estamos aproveitando para disseminar
e socializar outras experiências. Não é só o Brasil que está nessa condição. O Chile, o ano passado, foram mais de 3 milhões de pessoas para a rua. Em 2006, no México, Oaxaca colocou milhares de pessoas na rua, uma greve que chegou, inclusive, a defender uma outra postura política em termos de eleições governamentais para a presidência. Então, eu penso que o mundo, né, está muito atento, as pessoas estão muito atentas, mas nós ainda temos muita dificuldade para unificar nossas lutas, né? E esse eu acho que é um processo também que no Brasil a gente está caminhando, agora nesse momento, para unificar cada vez mais nossas lutas. Tanto é que no dia 5 nós queríamos convidar, né, a sociedade daqui de Brasília e do entorno a participar do nosso ato. Nós vamos fazer um grande ato na Esplanada dos Ministérios e virão caravanas de todos os estados do Brasil com funcionários públicos federais como um todo. Não é um ato só das universidades. Só da educação. Né? Só da educação. Então, nós precisamos ocupar cada vez mais as ruas. E aí nós queremos aproveitar para convidar, né, a sociedade a se juntar, a participar deste ato, porque nós não podemos, chegamos a um ponto que não dá para a gente acreditar que só no âmbito da institucionalidade nós vamos resolver os problemas. A classe trabalhadora tem que tomar em suas mãos o seu destino. E o seu destino vai se dar com as suas manifestações públicas, né? E aí o mundo se volta os olhos. Quando a gente consegue fazer manifestações públicas, a imprensa também consegue voltar os olhos, não só os campos que já se aproximam e já trabalham para também contribuir para a organização da classe trabalhadora. Nós agradecemos muito, né, a presença dos professores aqui na TV Comunitária, do Veríssimo, professor da Universidade Federal de Roraima, a Sônia, professor da Universidade de Recife, educadora, aliás, todo professor educador. Conta aí com o apoio da TV Comunitária de Brasília, né? Vamos estar fazendo essa cobertura, esse movimento sindical, a gente sempre cobre as passeatas, tem mais de 4.000 horas aí de imagens, das histórias dessa esplanada aqui dentro dessa TV, desde 1997 no ar, né? Vai completar 15 anos. Quem quiser mais informações sobre o Andes, sobre a greve, é o site www.andes.org.br, ou coloque lá Sindicato Nacional dos Professores de Instituição de Ensino Superior no Google, vai cair lá no site. Vocês vão ficar sabendo de toda essa luta, tanto umbilical sindical, que é de sobrevivência salarial, quanto a parte da luta que o movimento sindical brasileiro é riquíssimo, sempre tem uma luta muito maior do que só essa questão salarial. E hoje, 1º de junho, né, a gente fez aqui esse programa ao vivo. Você que assistiu, nós agradecemos bastante a sua audiência. Continue aqui nessa tela, né, nessa TV de luta do movimento social brasileiro. E hoje, 1º de junho, é o dia de comemorar o dia da imprensa, mas não da imprensa qualquer. Aqui a gente está falando em nome do Hipólito José da Costa, que foi salvo das masmorras da Inquisição na Inglaterra, quando criou em 1808 o primeiro jornal brasileiro, que é o Correio Brasiliense, que hoje tem nome de Correio Brasiliense aqui em Brasília, o jornal, mas o jornal verdadeiro que deu essa origem aqui, os restos mortais dele, quem quiser visitar, está na Imprensa Nacional aqui ao lado da TV Comunitária de Brasília, que também fica no setor gráfico, né? Então, para você aí, um grande abraço e todo apoio às lutas salariais dos professores brasileiros.